Olha, a gente repercute no início do nosso giro de notícias a nossa enquete do dia de ontem. Nós tivemos aí uma enquete pedagógica, né, com o intuito de conscientização também, depois dessa notícia que a Polícia Rodoviária Federal divulgou do número de aplicação de mais de 200 multas por excesso de velocidade na rodovia 470, na BR-470, tanto no trecho duplicado quanto no trecho não duplicado da rodovia. E a gente repercutindo isso por aqui, pedindo, na sua opinião, qual é a principal causa de acidentes de trânsito nas rodovias? E a opção vencedora da enquete, com 56,6%, foi o descumprimento das regras básicas de trânsito por parte dos motoristas. 56,6% optaram por essa opção. Nós temos depois um equilíbrio entre as demais opções, com 18,4% a junção entre álcool e velocidade, com 13,2% a falta de conservação das rodovias e com 11,8% o excesso de velocidade apenas e isoladamente. Então, a gente percebe aqui que é uma junção de tudo isso, né? Ainda tem um outro ponto que o Clóvis Tonoli, a gente conversando sobre a enquete ontem, ele disse, tem um item lá que poderia ter sido incluído também, que é a falta de atenção dos motoristas. Muitos motoristas desatentos nas estradas. Não é nenhuma questão de desconhecimento das regras de trânsito, não tem a ver com álcool, não tem a ver com velocidade, mas tem a ver com desatenção. E uma das questões importantes hoje é o uso do celular ao volante, que também tem sido causa, claro, de acidentes. Mas essa opção acabou não entrando aqui, mas se tivesse também seria uma das opções, com certeza, que ganhariam votos aqui, a desatenção dos motoristas. Mas, enfim, o objetivo da enquete é um objetivo pedagógico, ou seja, que a gente se conscientize cada vez mais da importância de evitar o excesso de velocidade nas rodovias, cumprir aí aquilo que é o limite das rodovias, não juntar álcool ao volante, estar atento, né, no volante. A falta de conservação é um dos motivos também que geram acidentes, claro, e aí já compete ao poder público, às autoridades competentes, aos políticos, no sentido de cobrar a manutenção das nossas rodovias, sejam elas estaduais, sejam elas federais. Dada a letra aí da nossa enquete do dia de ontem, obrigado para você que participou. Daqui a pouquinho a gente repercute também a nossa enquete do dia de hoje. Eu acho que na sequência aí a gente poderia já repercutir a participação da Rádio Cultura na sessão da Câmara de Vereadores. Antes você poderia fazer algum comentário sobre a participação, depois tem a matéria aí, né? Claro. Daí, então ontem a gente esteve presente na terceira sessão ordinária, né, da Câmara de Vereadores aqui de Timbó, com alguns temas bem interessantes ontem, ligados a, por exemplo, estudo de viabilidade de instalação aqui em Timbó de uma estação de carregamento de carros elétricos. Além desse pedido, houve também pedido de indicação para nomeação de fiscal de postura voltado à causa animal aí pela vereadora Gilmara Giotti. Esse pedido de instalação de estação de carregamentos aí de veículos elétricos foi um pedido de indicação aí pelo vereador também Edson Bona, um pedido interessante aqui para nossa cidade, visando, claro, o turismo, também a sustentabilidade aqui na nossa cidade e, claro, as pessoas que venham aí a utilizar os carros elétricos, principalmente o pessoal que vem de fora, né? Esses carros têm certa autonomia, então são pedidos interessantes aqui para a cidade. Claro, além disso, teve vários outros pedidos de pavimentação em ruas aqui da nossa cidade, pedidos de faixa elevada, né? Como de praxe já também solicitadas pela Câmara de Vereadores aqui de Timbó, e uma série também muito interessante de perguntas e respostas a respeito da dengue, né? Estiveram presentes ontem lá também a enfermeira Michele, da Vigilância Epidemiológica, também o Jaelson, da Vigilância Sanitária, e onde foi feita, então, nessa oportunidade, perguntas trazidas pela comunidade, dúvidas também dos próprios vereadores, onde esses profissionais puderam tirar essas dúvidas ali da população. Nós podemos acompanhar, a gente fez uma reportagem ontem, estivemos lá, eu e o Bruno, fizemos uma reportagem aí para que você possa acompanhar um pouquinho mais dos trabalhos dos vereadores aqui da nossa cidade.
Estamos presentes hoje, terça-feira, aqui na Câmara de Vereadores de Timbó, onde acontece a terceira sessão do ano de 2024. Essa que é uma sessão que levanta alguns pontos interessantes para a cidade de Timbó, bem como apresenta uma palestra aqui da Vigilância Sanitária e Epidemiológica a respeito da dengue, tema que está muito em alta na cidade. Por conta disso, os representantes, a enfermeira Michele e também o Jaelson Sabino, ambos da Vigilância Epidemiológica e Sanitária, respectivamente, estiveram hoje na tribuna da Câmara dos Vereadores, repassando maiores informações sobre essa doença, sobre o mosquito Aedes aegypti e também respondendo aos questionamentos dos vereadores que, por sua vez, vêm da comunidade. Entre os temas trazidos aqui na Câmara no dia de hoje, chamou a atenção o estudo de viabilidade para a criação de uma estação de carregamento de veículos elétricos que foi proposto, indicado pelo vereador Edson Bona, presidente da Câmara de Vereadores. Sobre o assunto, Edson ressaltou a importância dessa estação, principalmente para o turismo aqui da nossa cidade, trazendo uma cidade com um ar mais sustentável, com menos produção de carbono e trazendo esse suporte, por exemplo, a turistas que vêm de outras cidades e utilizam carros elétricos poderem abastecer aqui na cidade e também aos motoristas, aos turistas que utilizam campings, com motorhomes, por exemplo, que vão poder então recarregar a eletricidade, a energia dos seus trailers, dos seus motorhomes, através dessa estação. Essa indicação veio também através de munícipes, porque a nossa Timbó é uma cidade que está crescendo cada vez mais a parte turística e recebemos muitos visitantes, Então e esse critério dos carros elétricos está crescendo mundialmente, A gente vê a sustentabilidade, cada vez a gente quer um país mais sustentável, Vamos aí cuidar da nossa natureza. Então o que acontece? Então as pessoas que me procuraram foram nesse sentido, vêm visitantes da nossa cidade, então poderão vir com esses futuros carros elétricos. Então, por que não também em Timbó ter um ponto para que essa pessoa pudesse estar carregando o seu veículo, o seu carro, Porque geralmente esses veículos eles fazem 300 quilômetros com a carga cheia da bateria, A vereadora Gilmara Giotti também fez sua participação na tribuna com um pedido de indicação para a nomeação de um fiscal de posturas voltado somente à causa animal. Segundo ela, isto traria maior celeridade e eficácia aos procedimentos de denúncias de maus tratos aqui na cidade. Isso, a indicação de número 108 que eu fiz nessa noite, onde o cargo em aberto hoje de fiscal de posturas, que seja nomeado um fiscal e esse seja direcionado somente para a causa animal e que em toda denúncia ele vá acompanhado de uma veterinária, que a gente sabe que isso é importante para que essa denúncia de fato ela seja identificada como maus tratos ou não. Então eu faço esse apelo aqui como uma pessoa que trabalha muito pela causa animal, Eu desejo aqui que esse pedido seja atendido pelo nosso Poder Executivo para que essas protetoras da causa animal tenham mais esse suporte dentro do seu trabalho. O vereador Carlos Adriano Krieger, também conhecido como Ito, também apresentou o pedido de informações referente à iluminação pública na cidade de Timbó, onde solicitou esclarecimentos sobre a instalação da iluminação pública, a que pé que anda na nossa cidade, e destacou também algumas deficiências, principalmente em zonas rurais da cidade de Timbó. Essa parceria foi firmada entre o prefeito e a empresa que cuida da iluminação pública do município já há alguns anos, e nessa parceria ela tinha etapas a cumprir, instalação de mais de 7.500 pontos de iluminação pública, havia trocas de pontos de postes para essa iluminação, todo esse estudo. E a gente está solicitando essas informações justamente para ter um diagnóstico de como está o andamento dessa parceria, Mesmo porque, além de cumprir todas essas etapas, nós temos a necessidade de ampliação da rede de iluminação pública na área rural, tanto por Rio Fortuna quanto para Mude, pela Tifa Colley e outros locais que necessitam de mais iluminação, Em um momento muito oportuno para a comunidade de Timbó, a Vigilância Sanitária e Vigilância Epidemiológica também estiveram presentes na Câmara de Vereadores, nas pessoas da enfermeira Michele, coordenadora da Vigilância Epidemiológica, e também do Jaelson Sabino, que é fiscal
da Vigilância Sanitária, apresentando esclarecimentos, maiores informações sobre a dengue e o mosquito Aedes aegypti e também tirando dúvidas dos vereadores que, por sua vez, trouxeram da comunidade as perguntas para serem respondidas pelas autoridades. Foi a matéria produzida aí pelo Julian e pelo Bruno também, na sessão da Câmara de Vereadores da cidade de Timbó na noite de ontem. Importante, né? A participação da Rádio Cultura também, trazendo para você em primeira mão, foi discutido aí pelos vereadores aqui da nossa cidade. São sempre temas muito importantes trazidos ali pelos vereadores que, claro, estão sempre em contato direto com a comunidade, né? E ontem trazendo também uma explicação, uma explanação a respeito da dengue, também muito interessante para todos que estiveram presentes, para todos que acompanharam online também. Tivemos oportunidade também, alguns vereadores, de trazer fotos de locais ali, enfim, questionando os trabalhos da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, que por sua vez também estiveram presentes, responderam com toda a autoridade, com toda a convicção, também apresentando um pouco mais dos trabalhos que eles têm feito aqui na nossa cidade. Então é sempre muito importante, Câmara de Vereadores sempre trabalhando aí juntamente com a comunidade de Timbó e trazendo temas muito importantes aqui para a cidade. E falando em dengue, com 10 mortes por dengue, 25 mil casos prováveis, Santa Catarina lança painel de dados da doença. O número de mortes por dengue em Santa Catarina chegou a 10, divulgou a Diretoria de Vigilância Epidemiológica, DIV, no final da tarde desta terça-feira, ontem, portanto, dia 27. O estado tem 25.984 casos prováveis da doença transmitida pela picada do Aedes aegypti. Nesta terça-feira foi lançado um painel com dados atualizados da dengue e chikungunya, também transmitida pelo mesmo inseto. Há informações sobre casos, mortes, faixa etária dos pacientes, números por município, entre outros. Os dados serão atualizados diariamente, às 7 e às 13 horas, e o painel vai ajudar o governo na tomada de decisões, conforme a secretária de Estado de Saúde, a Carmen Zanotto. As informações do painel são oriundas dos casos notificados pelos municípios no Sistema de Informações de Agravos de Notificação, SINAM Online e NET, do Ministério da Saúde, além de dados do Sistema Vigilantus, da Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, para análise dos focos do mosquito, e do Laboratório Central de Saúde Público, LACEN, para informações sobre os testes. Bom, o governo de Santa Catarina também agora, a gente lembra aí, como na época da Covid, em que havia um painel, isso era nos municípios, era no estado, era no país, e agora Santa Catarina lançando um painel de acompanhamento diário dos casos de dengue também. Dito isso, vamos a Brasília. O presidente Lula assinou na última terça-feira, ontem, a revogação do trecho da medida provisória que reonerava a folha de pagamento de 17 setores que mais empregam na economia brasileira. O governo aceitou discutir o assunto via projeto de lei que, diferentemente da medida provisória, não tem efeito imediato. A revogação foi confirmada pelo ministro de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. O governo manteve, no entanto, o fim do PERSE, que é o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O programa tinha sido aprovado em março de 2021 para diminuir os impactos pela pandemia do Covid-19 aos setores, responsáveis aí por um faturamento anual de pelo menos 314 bilhões e 200 milhões de reais e 3 milhões e meio de empregos aqui no Brasil. Então foi revogado o trecho da medida provisória e mantida a desoneração da folha desses 17 setores, depois de pressão, claro, e o Congresso também fazendo pressão aí sobre a presidência da República e, logicamente, agora dentro dessa situação aí de toma lá da cá que existe dentro do governo, entre governo e Congresso principalmente, a gente vê aí que foi revogado então o trecho da medida provisória e mantida a desoneração, mas sempre lembrando que isso é algo temporário, né? A gente está falando de algo que não deve ser mantido aí não deve ser algo efetivo, mas é algo temporário e logo essa situação deve ser voltar à tona, voltar a ser discutida aí o final dessa desoneração.
Exatamente, essa era a principal briga dos parlamentares, né? Justamente a derrubada dessa medida provisória, que a medida provisória é um ato unilateral do presidente, que já iria reonerar a folha de pagamento, e a briga desses parlamentares é que esse assunto fosse discutido via projeto de lei, então passando pelas casas legislativas aí de Brasília, aqui do nosso Brasil, né? Claro que, como o Odair disse, é uma questão temporária e vai depender aí agora das tais emendas, né? Para ver se vai ser aprovado ou não a tal reoneração da folha de pagamento. E nós vamos agora falar sobre o conflito entre o Hamas e também Israel, mas do ponto de vista lá dos Estados Unidos, logo após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciar que um acordo de cessar-fogo em Gaza poderia acontecer na próxima semana, um funcionário do grupo terrorista palestino Hamas disse à agência de notícias Reuters que a fala do democrata foi algo prematuro e não corresponde à situação no terreno, ou seja, ao conflito, aquilo que está acontecendo de fato lá em Gaza. O membro do braço político do Hamas afirmou que ainda existem grandes lacunas no acordo que precisam ser preenchidas. O Hamas está analisando uma proposta acordada em uma reunião que ocorreu na semana que passou em Paris entre Israel, os Estados Unidos e mediadores do Egito e do Catar. Esta é considerada a iniciativa mais séria para um cessar-fogo desde o colapso da última trégua que durou uma semana em novembro passado. Então, aí há tentativas de cessar-fogo, de negociação de cessar-fogo entre o Hamas e Israel. E o Hamas está avaliando, né? Está analisando a proposta de cessar-fogo. Eu leio esse tipo de notícia, né? A gente repassa aqui, eu fico pensando, né, nesse tipo de situação. O Hamas analisando uma proposta de cessar-fogo e fazendo exigências, né? Fazendo exigências para um cessar-fogo. Um grupo terrorista que está tendo essa possibilidade diante da guerra em que eles utilizam escudos humanos, se escondem atrás dos civis, de crianças, de mulheres, de hospitais, de jardins de infância, colocam embaixada da ONU, túneis debaixo de agências da ONU, tem apoio de profissionais da ONU, estão aí agora analisando uma proposta de cessar-fogo. Nos números que são apresentados, quem apresenta os números de mortes lá na faixa de Gaza é o Hamas, porque é ele que domina aquela faixa politicamente também. Então quem apresenta os dados das mortes é o grupo terrorista Hamas. Quando aparece, morreram 20 mil, morreram 10 mil, morreram tantas crianças, morreram mulheres, quem está apresentando esses dados é o Hamas. E morrem civis, mas o Hamas, ele não utiliza, dentro do critério ético da guerra, ele não utiliza de uniforme militar, enfim, para se diferenciar dos civis. Né? Na guerra, eles estão lá juntos, vestidos de civis. Então, quando morrem terroristas, eles aparecem também como civis. Enfim, essa é a guerra que acontece entre Israel e o Hamas, e o que chama a atenção é essa questão do Hamas estar avaliando uma proposta. Né? Pois é, para uma nação que está passando por um genocídio, será que ainda há de se analisar uma proposta? Não teria que se aceitar de uma vez por todas um cessar-fogo? Então fica também essa reflexão, já que se fala tanto nesse termo. Olha, vamos falar de enchentes também que aconteceram no Acre. 11 mil pessoas sem residência e 17 cidades em estado de emergência. O nível do rio Acre, na capital Rio Branco, transbordou e chegou a 16 metros e 20 centímetros nessa última terça-feira. O governo federal decretou situação de emergência em edição extra do Diário Oficial da União na noite de segunda-feira ainda, dia 26. Dos 22 municípios do estado, 17 foram afetados pela cheia do rio Acre. De acordo com a Defesa Civil, mais de 11 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Além disso, mais de 7 mil produtores rurais tiveram suas plantações afetadas por conta da enchente e mais de 23 comunidades indígenas no interior do estado foram atingidas. Por conta do alto volume de chuvas que atinge a região, esta pode se tornar
uma cheia histórica. O município de Brasileia, que está entre os mais atingidos, se encontra isolado via terrestre. Em imagens veiculadas pelas redes sociais é possível ver casas inundadas até o teto e carros presos nas correntezas. Canoas estão sendo utilizadas pela população para auxiliar na retirada de imóveis e mantimentos das residências afetadas. É o efeito Laninha também afetando lá o estado do Acre. Nossa, não, as imagens ali, casa sendo arrastada, enfim, 11 mil pessoas sem residência, 17 cidades afetadas. A gente está passando por uma situação realmente, o Laninha trazendo muita alteração no clima e chovendo muito onde não chovia, gerando um calorão onde não é normal, não era normal tanto calor, o frio também onde não era normal tanto frio, enfim. O nosso verão e o nosso Laninha, né? O nosso não, né? Mas está afetando aqui o clima na América do Sul, especialmente aqui no Brasil, e causando esses transtornos todos. Já causou muito aqui pra gente também no início desse ano, final do ano passado. Enfim, são os efeitos aí desse fenômeno natural que é o Laninha. Pois é, eu lembro que quando aqui nós estávamos naquela época de muita chuva, naqueles meses de chuva intensa, a região norte vivia uma situação de muita seca, né? Muito sol, muita seca lá em cima. E agora, então, a chuva também afetando diretamente, né? O Acre, região norte aqui do Brasil. Olha, você, assim como eu, também usa esses smartwatches que medem, fazem medições aí de pressão. Smartwatch, Odair? O smartwatch? O relógio inteligente? Relógio inteligente, isso aí também. E que faz medição de pressão, que faz medição de oxigênio, que faz medição de glicemia, enfim, olha só, a Anvisa orienta sobre medição de glicemia e oximetria com uso de relógios não regularizados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, alertou para o uso de relógios inteligentes ou smartwatches para a medição de glicemia, concentração de açúcar no sangue, e de oximetria, saturação de oxigênio no sangue. Em nota técnica, a entidade destacou que qualquer aparelho que realize medições reconhecidas como uso de tipicamente médico deve ser regularizado pela agência e que não existe até o momento nenhum dispositivo desse tipo regularizado para medição não invasiva de glicose ou oximetria. Porque quando você vai fazer aí lá no posto de saúde, você ganha aquela picadinha no dedo para fazer esse tipo de medição. Isso porque ainda não há estudos com evidências robustas sobre a segurança e o desempenho para esta indicação de uso, destacou a Anvisa. Ainda, de acordo com a agência, a medição não invasiva de glicemia por relógios e acessórios do tipo smartwatch representa uma tecnologia em desenvolvimento que não passou pelo processo regulatório sanitário. Nós temos aí atualmente 5 softwares de smartwatch que têm aprovação da Anvisa para medir pressão arterial, eletrocardiograma e notificação de ritmo cardíaco regular. Os produtos regularizados estão sob consulta, também podem ser consultados no site da Anvisa. Já aparelhos que medem apenas frequência cardíaca e respiratória, que não são considerados de uso estritamente médico, não estão sujeitos à regulamentação da Anvisa. Olha, eu tenho um smartwatch aqui que faz esse tipo de medição, que diz que faz, né, esse tipo de medição de glicemia e oximetria, mas realmente ali eu não me baseio. Eu uso mais para a questão da pressão arterial, que aí, como diz a própria Anvisa aqui, não há necessidade, não estão sujeitos e já tem maior probabilidade de estar dando um resultado. E quando você pega ali o medidor, aquele medidor mesmo de pressão, e olha para aquilo que o relógio está dando, fica bem parecido, então você já confia um pouco mais nessa informação que o próprio relógio traz ali. Mas é apenas um indicador, um indicativo, ele não deve ser usado como um equipamento médico, né? Ele é um indicativo, se de repente apareceu alguma coisa diferente ali, você vai lá pegar um aparelho daqueles que são regularizados mesmo, vai numa farmácia, vai no posto de saúde para fazer a medição oficial e realmente se certificar de que aquilo que ele está mostrando, que o seu relógio está mostrando, realmente está batendo com a realidade. Isso que é importante a gente ter noção, ter ciência. Enquanto não for, como diz aqui a Anvisa, enquanto não houver estudos, né, que mostrem a eficácia e eficiência desse equipamento.
é interessante, né, que tem um duplo padrão aí. Tem coisas que precisam de vários estudos e comprovações e tal, para que seja aceito pela Anvisa. Tem outras coisas que passam, assim, que são importantes aí para a população também e que passam, assim, meio desapercebidas. De olho fechado, eu diria. Vamos falar de forças de segurança pública aqui no nosso país. Brasil, né, ou melhor, no Brasil, as forças da Polícia Militar têm déficit de 179.591 agentes. Entre os policiais civis que investigam os crimes, o número é de 55.244 servidores a menos do que o previsto. A PM opera com ocupação de 69% das vagas previstas e a Polícia Civil com 63%, segundo as informações das corporações em seus estados e no Distrito Federal. O Brasil tem ao todo 404 mil PMs e um pouco mais de 95 mil policiais civis, isso a nível Brasil. Os dados são do relatório Raio-X das Forças de Segurança Pública no Brasil, publicado no Fórum Brasileiro de Segurança Pública na última terça-feira. Cada corporação informou os dados ao Fórum. Entre os policiais civis, o déficit na ocupação de vagas previstas é maior no estado da Paraíba, por exemplo, com 23%, Rio Grande do Norte, seguido aí por Alagoas. Entre os policiais militares, a maior falta acontece em Goiás, Amapá e também Santa Catarina. Houve ainda uma queda de 6,8% no número de vagas ocupadas entre policiais militares desde 2013 em todo o Brasil. A queda foi registrada em 17 unidades federativas, ou seja, em 17 estados e também no Distrito Federal. E o mais afetado, então, foi o próprio Distrito Federal, seguido do Rio Grande do Sul e também Paraná. Para o presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Renato Sérgio Lima, as reduções no efetivo podem ser explicadas pela pressão de custos. Eu abro aspas aqui, a Previdência tem um impacto muito grande em termos quantitativos, disse Lima. São mais de 352 mil policiais aposentados nos estados e no Distrito Federal. Então você não consegue fazer concurso para substituir. Essa situação da segurança pública, essa situação do efetivo é algo preocupante no nosso país. O investimento nas forças policiais, os novos concursos, as aposentadorias, as substituições têm deixado os estados cada vez mais com déficit na ocupação desses cargos importantes para a sociedade. Segurança pública é um tema por demais importante, muito caro para a nossa sociedade. E a gente tem aqui em Timbó, por exemplo, essa situação. Ontem o Jeter repercutiu isso também no seu comentário durante o Jornal do Meio-Dia. E me chamou a atenção esse estudo aqui, que aponta que é no Brasil inteiro que isso está acontecendo. E logicamente que a gente sente isso por aqui também. A gente sente um esforço muito grande, também percebe um esforço muito grande das nossas polícias militares aqui das nossas cidades em conter, né, o avanço da criminalidade. E a gente vive em dados, quando a gente compara com outros municípios, com outros estados da nossa federação, a gente tem dados importantes baixos, de criminalidade mais abaixo da média. Mas isso não deve nos contentar, a gente deve procurar manter isso. Isso é uma responsabilidade do poder público, que os impostos, né, que a gente arrecada, a segurança certamente é uma das prioridades, uma das necessidades da população. E eu quero repercutir aqui para fechar o nosso giro de informações. Só antes, Odair, ainda comentando sobre essa situação da Polícia Militar, até desculpa te interromper, mas eu acho interessante também da gente trazer mais um dado aqui para a população ter ideia. Ontem também o Jeter repercutiu no Jornal do Meio-Dia esse dado de que Santa Catarina hoje tem 1,3 policiais por 1.000 habitantes. Isso daqui é o percentual, né, o indicativo aqui de Santa Catarina. A ONU, por exemplo, ela recomenda um policial para 250 habitantes. Aqui em Santa Catarina a gente vê 1,3 PMs para cada 1.000 habitantes. Esse é o atual estado aqui do nosso estado de Santa Catarina em relação à segurança pública. Tudo bem, e para a gente fechar o nosso giro de notícias, então, ligada a esse assunto,
Aconteceu um crime bárbaro lá na cidade de Jaraguá do Sul. Gostaria que você que está acompanhando a gente aí vai ouvir a declaração do comandante da Polícia Militar lá de Jaraguá do Sul. Ele foi chamado para uma audiência pública, para dar explicações a respeito desse crime que aconteceu lá, porque houve informações de que a polícia teria sido avisada, mas não conseguiu agir a tempo e poderia, de repente, ter agido antes daquele crime ter acontecido, e ele foi chamado a dar explicações. E você vai ouvir agora a declaração desse comandante da Polícia Militar lá de Jaraguá do Sul, que fala, inclusive na sua fala, uma das questões que ele aborda é a questão do efetivo policial. Vamos ouvir com atenção a fala do comandante, então, da Polícia Militar lá de Jaraguá do Sul. Fui atrás rastrear exatamente a ligação, como ela foi atendida, quem estava em ocorrência, quantas estavam em ocorrência, e a gente descobriu, inclusive, que guarnição estava abandonando o atendimento de uma ocorrência não tão prioritária para chegar até o local e fazer a abordagem. Infelizmente não deu tempo. O cidadão identificou o indivíduo em atitude suspeita, alterado, com tornozeleira, ligou para a polícia, olha, o indivíduo em atitude suspeita. Todas as viaturas estavam em atendimento de ocorrência. Todas as viaturas estavam em atendimento de ocorrência. Todas as viaturas estavam em atendimento de ocorrência. O que evitaria que essa mulher fosse estuprada? Independente da nossa dor, ela foi. O que segura um mentalmente perturbado? O que segura um estuprador? O que segura uma pessoa descontrolada em nossa sociedade? Somente uma outra pessoa do outro lado dessa ameaça que tenha melhores condições de se defender. Estou aqui com uma crítica ferrenha à ideologia política que ataca a legítima defesa. E eu continuo me arriscando aqui, mas vamos seguir em frente. A capacidade do homem de se defender, e inclusive a formação, né, de pai, de família, de pessoas responsáveis. Você tem uma responsabilidade quando você casa, você tem uma responsabilidade. Eu fui criado assim, né? Você tem uma responsabilidade quando você procria. Uma delas é de proteger. Não, vamos começar a buscar mais culpado, a gente busca a guarnição que não atendeu, a gente busca a Secretaria de Obras que não... A gente, não, porra. Desculpa, me perdoem. Só tem um culpado aqui, que é o estuprador. E esse estuprador, assim como vários outros criminosos que lotam o nosso presídio, eles são encorajados por um sistema nefasto, tá? Que os guarda muito bem, que os assiste muito bem, com a progressão de regime absurda. E este estuprador foi preso pela Polícia Militar de Santa Catarina, pelo 14º Batalhão, sediado em Jaraguá do Sul, por uma guarnição nossa, da 3ª Companhia do 14º Batalhão, em Guaramirim, comandada pelo Capitão Andrei. Esse estuprador foi preso em janeiro de 2024, por roubo. Ele pegou um Uber em Araquari. E ele escolheu uma motorista, uma mulher, porque ele é naturalmente um covarde. Ele entrou nesse Uber, foi conduzido de Araquari a Guaramirim, a agrediu fisicamente. Levou telefone, pouca coisa, e ele foi julgado por uma juíza que está em Guaramirim. E ela entendeu que ele não causava nenhum tipo de risco à sociedade. Isso eu acho difícil, né? Nós estamos aqui, né? Trazer alguém do judiciário aqui para isso, né? Ou responsabilizar alguém é mais complicado, né? Me dou bem com essa juíza. Trabalhamos juntos. Quando eu comandava o Batalhão de São Bento do Sul, ela também era juíza lá. Ela sofre também por decisões do passado. E teve essa agora, né? Não sei como é que isso vai ser encarado. Delicado isso, né? Mas a gente precisa, sim, falar sobre uma reestruturação da nossa legislação, pô. Não tem como. Não tem como. O cara foi preso por roubo. Vamos falar do PROERD? Acabei de perder o coordenador do PROERD para o Colégio Militar. Lindo Colégio Militar. Tem todo o nosso apoio e eu acho que os reflexos a médio e longo prazo serão muito bons. Mas eu perdi-o. Excelente profissional. Na sequência, um outro integrante do PROERD nosso apresentou uma complicação cardíaca gravíssima. E um outro teve um mal súbito em casa. Desmaiou, convulsionou em alto nível, tá ali, a gente está investigando ainda. Mas por que eu aceitei essa vinda aqui? Para pedir. Eu sei que a casa produz documentos muito importantes, significativos em vários segmentos, que provocam e eventualmente até tem um nível de resolutividade em determinados segmentos, mas efetivo não. Essa casa ainda não conseguiu trazer efetivo considerável para cá.
Quando a gente olha o efetivo que tem em outros municípios, eu não vou citá-los aqui, porque a gente tem acesso a alguns dados que eu não posso citar, tá? Parece que há sim uma mão diferente. Me procuram, né? Como a gente faz para botar mais câmera? Eu sou câmera. Você acha que tem alguém olhando para as câmeras? Você acha que tem alguém para olhar para as câmeras? Pois é, olha a manifestação aí contundente do comandante da Polícia Militar lá de Jaraguá do Sul, reclamando muito da questão do efetivo. Agora, principalmente no final aí da fala dele, ele falou lá da Câmara de Vereadores que não consegue trazer efetivo. Por mais que eles tenham chamado ele lá para prestar explicações sobre esse acontecimento lá de Jaraguá do Sul, dar explicações por que a Polícia Militar não agiu, foi avisada, enfim, aí ele soltou o verbo. Dizendo, pô, o camarada foi preso em janeiro e foi solto, porque uma juíza entendeu que ele não oferecia risco à sociedade, até que ele estuprou e agrediu violentamente uma mulher, a pedrada, jogou num riacho lá, e aí agora então ele oferece risco à sociedade, mas estava preso, poderia estar preso ainda, então falou do sistema, ele soltou o verbo mesmo, falou do sistema, falou da progressão de pena e falou do efetivo. Aí botou nas mãos do Legislativo lá de Jaraguá do Sul que vocês não conseguem efetivo. Vocês me chamam aqui para dar explicação, mas vocês não conseguem nada pra gente aí em termos de efetivo. Então tá aí uma manifestação vinda de um comandante da Polícia Militar que foi chamado a prestar explicação e deu mais do que explicações lá na Câmara de Vereadores da cidade de Jaraguá do Sul. 7h35, nós encerramos assim o nosso giro de informação na manhã desta quarta-feira.